Olá, amigos do canal, como vocês estão? Bom, depois dessa sequência maluca aí de entrevistas, de eleições, de candidatos, de propostas, a gente já tem o nosso presidente, Andrés Rueda, assume dia 4 de janeiro, e eu trouxe aqui para nós, membro do comitê de gestão, Vitor Loureiro Sion. Vou falar bastante aí sobre todas as qualificações do Vitor, mas iniciando, ele é formado em MBA em Liverpool, passou pelo Everton também, é mestre e doutorando em relações internacionais. Como você acha que você consegue atuar da melhor maneira dentro dessa gestão, com essa divisão que você disse que vocês fizeram? Olha, eu acho que ainda está um pouco prematuro, assim, a gente fez algumas divisões para apagar incêndios iniciais só, né? Eu acho que o que eu mais estudei lá em Liverpool, tanto na parte do MBA em futebol, como no meu trabalho no Everton, eu também trabalhei para uma empresa que prestava serviço terceirizado para o Liverpool em dia de jogos, é justamente o relacionamento com o sócio, assim. Então, eu sinto que é uma responsabilidade grande da gente ouvir. Essa história que a gente falava de ouvir o sócio não é uma história, a gente tem que ouvir o sócio todo dia. Então, uma medida que eu falava muito na campanha, que eu espero implementar, ter um fórum informal de sócios em que a gente possa se reunir com esses caras uma vez por semana, uma vez por mês, sócios que tenham perfis diferentes. Então, pode ser um senhor mais idoso, pode ser uma mulher jovem, pode ser um cara de classe social diferente, um cara de organizada, um cara que fica na cativa, um cara que só vai em São Paulo, enfim, que a gente consiga criar um conselho, um fórum plural, né, que tenham todos os perfis, né, todos é difícil, mas que tem o máximo de perfis possíveis sendo contemplados, para que a gente possa criar um canal de diálogo, né? No Everton, por exemplo, esse tipo de fórum era até eleito pelos sócios. Não sei se a gente conseguiria implementar isso, mas assim, de qualquer maneira, o que eu mais quero fazer mesmo é melhorar essa parte da relação com o sócio. Eu trabalho com comunicação, né? Mas acho que daí tem algumas coisas no Santos que é mais continuar o que trabalho que vem sendo bem feito, né? Por exemplo, por redes sociais do Santos, todo mundo elogia muito, né? Não só os números, mas a pegada mesmo, o conteúdo. Então, é, isso é importante, Isabel. Eu acho que, por mais que esses anos tenham sido caóticos para o clube, e eu não estou nem falando dos últimos 3, acho que os últimos 6, 8, talvez, tem áreas no clube que funcionam, tem coisas que foram bem feitas, e eu acho que essa parte das redes sociais é uma delas, então a gente não pode chegar e simplesmente tirar um monte de gente e colocar um monte de gente. Não é isso que a gente prega, a gente vai fazer o que a gente prometeu na campanha, implementar nosso organograma, ver os perfis que a gente quer para cada função, e aí sim pensar em nomes. Primeiro a gente tem que ter o perfil exato de quem a gente precisa em cada cargo. É isso que a gente está fazendo agora. E você falou muito assim de pensar na Inglaterra, e eu penso muito em match day, né? Eu acho que é uma coisa que com certeza tá na sua cabeça, com certeza vocês querem implementar. No Santos ainda é muito fraco, né? Tiveram algumas propostas aqui no Pacaembu. Você acha que seria possível? Com certeza, com certeza. Mas eu também acho que assim, não adianta eu falar, eu fui para Inglaterra. Eu acho que tem uma cultura totalmente diferente, entendeu? Por isso que a gente também, eu até acompanho o trabalho seu, da Anitta e tal, e uma das críticas que a gente recebeu durante a campanha era, pô, esses caras estão falando que vão fazer pesquisa nos primeiros 100 dias para saber o que eles vão fazer, eles têm que saber já. Mas é que senão a gente seria mais um, que a gente ia falar coisas que pode ser a minha opinião, a opinião do Rueda, ou a opinião da minha irmã que vai nos jogos sempre, ou a opinião dos meus primos, ou a opinião das organizadas. E a gente tem que ver, mas tem números mesmo. Então, lógico que a gente tem algumas iniciativas de match day que parecem mais óbvias, né? Acho que a questão da pandemia, nesse caso, a gente vai ter até mais tempo para planejar, né? Porque acho difícil a gente pensar em volta da torcida no Campeonato Paulista. Acho que a gente vai acabar pensando numa volta da torcida para meados do ano que vem. Então, acho que vai dar tempo tranquilo da gente ouvir o sócio, ver o que ele precisa, e com certeza implementar. O match day do Santos precisa existir, né? Quando o Santos joga quarta-feira, 21h30, por exemplo, você sai do jogo, a loja tá fechada. Então, se você tiver uma noite incrível, que o Santos meteu 8-1, você vai chegar e não vai ter produto para comprar. Se você tiver louco para comprar, você não vai conseguir. Então, assim, tem muita coisa para melhorar. A gente tem a Baleia e o Baleião há quantos anos? Né? A gente pode gostar deles, mas assim, a gente tem que se modernizar, melhorar. Então, as iniciativas que foram feitas do Sócio Rei também, de pô, ir lá no intervalo, chutar uma bola, bater um pênalti na Vila, são coisas legais, mas eu acho que a gente precisa melhorar, a gente precisa ver o que o sócio quer, ou o que o torcedor quer para se associar também.
Então, tudo que a gente falou na campanha, a gente vai fazer. Então, essa pesquisa aí nos primeiros dias, 100 dias, o aniversário do Santos é 12 de abril, né? Não, 14 de abril, desculpa. 14 de abril, é. Então, espero que no dia 14 de abril a gente já tenha bastante coisa para anunciar aí nessa área. E, assim, algo que eu gostei muito das questões que o Rueda falou foi principalmente uma ligação com a TV do Barcelona. Ele diz que dentro da Santos TV a gente poderia transmitir jogos que eu acho muito legal. A gente vê a qualidade, às vezes, mais ou menos das transmissões, tanto do feminino quanto da base. O que você pensa desse projeto? Eu acho interessante que é muito fácil falar, vamos fazer igual o Barcelona, o City ou o Everton. Não, vamos, o que dá para realmente fazer, né? Você acha, o que você acha dessa ideia que ele falou? Talvez não sei nem se é a sua ideia, mas foi uma das propostas que, falando com ele, eu gostei muito. E eu acho que o legal dessa ideia é porque, assim, quando a gente é criador de conteúdo, né, o paywall, às vezes, a gente cria uma antipatia, né? Putz, você vai lá ler uma matéria de um jornal, tem que pagar, tal. Lógico que o jornalismo é pago, né? Eu também tenho essa profissão, então precisa sair de algum lugar, mas eu acho que o público está se acostumando. Então não é que a gente vai chegar e a Santos TV vai ser paga. Não, a Santos TV vai continuar tendo conteúdo gratuito. Mas o que eu acho legal dessa ideia do Barcelona é que quem paga um valor muito baixo. Então, acho que eram 3 euros ou 5 euros, uma coisa muito baixa. Então, se a gente pensar em ter um produto da Santos TV, alguma coisa que seja paga, como 3 reais, 5 reais, o que a gente quer não é tirar dinheiro do sócio, é justamente o contrário, é ter mais gente ajudando a pagar do que ter só 16 mil sócios, né, que era a gente tem 20 e tantos mil sócios, mas 16 mil sócios eram que estavam aptos na eleição esse fim de semana. É melhor que a gente tenha 100 mil pessoas pagando alguma coisa, né, do que ter 16 mil que vão ter que pagar mais, ou que o clube vai ficar deficitário. Então, essa ideia do Barcelona que eu gosto, eu não vou lembrar o valor agora, mas se eu não me engano eram 3 ou 5 euros que paga. Então é isso. Se a gente tiver um produto legal na Santos TV para acrescentar o que já existe por um valor barato, né? O que a gente não pode perder isso de mente. O Santos, a gente tem que popularizar o Santos, né? Acho que um dos maiores erros que ficam na nossa cabeça de 2019, eu acho, era aquele maldito jogo contra o Atlético Mineiro, no mata-mata da Copa do Brasil. A gente tinha tido um bom resultado na ida, e aí no Pacaembu decidiram botar um valor que parecia, enfim, né? Não parecia a final de Copa do Mundo, e a gente teve um Pacaembu com menos de 20 mil pessoas e fomos eliminados. Então, esportivamente, a gente perdeu, financeiramente, a gente perdeu, e em termos de fomentar a torcida, a gente perdeu. Emocionalmente, eu perdi muito naquele dia. Emocionalmente também. Nossa, eu me desgastei muito. Eu tava no Pacaembu, meu Deus do céu, que raiva. E até você falando, eu pensei, putz, imagina se você tem um plano de sócio que para você pular do Gold pro Platinum, você já tem acesso a Santos TV, né? É um tipo de benefício que você pode ter, que você vê, putz, ao invés de eu pagar 10, eu pago 15, mas eu posso ter um outro tipo de acesso. Eu acho que é isso que falta. E a Santos TV também, eu gostei realmente bastante dessa ideia, porque eu acho que ela internacionaliza novamente a marca. E era essa minha próxima pergunta: como conseguir, né, voltar a internacionalizar a marca Santos? Hoje a gente já deu o primeiro passo nesse último final de semana, até parabenizando vocês novamente por ter ganho a maior eleição de todos os tempos do Santos, que você teve voto do Chile, você teve voto do Canadá, você pôde ter voto do mundo inteiro, né, para vocês e para os seus candidatos. Como você enxerga essa fragilidade da marca Santos hoje? Eu acho que assim, a fragilidade da marca Santos tem a ver com essa. Com a marca Santos ter sido muito maltratada, né? Tipo, a gente teve gestores que não tinham a menor preocupação. Então, tá devendo pro Hamburgo, tudo bem. Racismo, violência sexual, tudo bem, tudo bem. Não é tudo bem, entendeu? A gente precisa, em primeiro lugar, cuidar da marca Santos. Então, o gestor, ele tem uma responsabilidade de cuidar do Santos, tratar o Santos com carinho, como todos os torcedores. A gente falou isso. Pô, a gente tem 8, 9 milhões de torcedores que acordam pensando no Santos, vão trabalhar pensando no Santos, almoçam pensando no Santos, vão dormir pensando no Santos, vão pro cinema pensando no Santos. Não dormem pensando no Santos. Então, assim, a gente precisa dar essa demanda. As pessoas precisam saber que o Santos está sendo bem tratado, entendeu? E ter todo esse tipo de preocupação. O Santos, em termos de marca, acho que tem 3 círculos, né? Primeiro, a Baixada Santista, né? A gente não pode perder a nossa supremacia na Baixada Santista em termos de torcedores, então a gente não pode aceitar perder torcedor para os nossos rivais, então a gente precisa fazer um trabalho de base nas escolas,
que isso vai se refletir não só em torcedor, mas em peneiras também. Então, acho que esse é um dos pontos. O segundo ponto, logicamente, nacional, né? Tô só colocando aqui o carregador, senão a gente vai morrer aqui no meio da nossa conversa. Segundo lugar, o nacional. O Santos é um clube extremamente nacional. A gente tem torcedores no Brasil inteiro. É um dos times menos regionais, né? Se você pensa clubes que nas pesquisas aparecem mais ou menos com o mesmo número de torcedores que a gente, que é Inter, Grêmio, Atlético Mineiro, Cruzeiro, são clubes muito concentrados nos seus estados. A gente tem torcida no Brasil inteiro, então a gente precisa fazer esse segundo estágio, e lógico que o terceiro estágio é internacional, né? O Santos tem esse slogan que foi dessa gestão, e é legal, né? O maior brasileiro do mundo. Eu acho que a gente tem que trabalhar com isso. Então, ter atletas que façam isso, né? Por exemplo, a gente tem o Sanches, que é um atleta conhecido no mundo inteiro, né? A gente tem que usar isso. Ou o Soteldo, agora, né? Tem uma série, né? Ou o próprio Marinho, né? Os meninos, Caio Jorge, que atraem a atenção de todo mundo. Então, a gente precisa ter essa preocupação de internacionalizar. Coisa básica, o sócio do Santos tem que ter CPF. Mas a gente precisa ter um jeito de sócio de fora ter. Eu até acho que o Rolo começou a organizar isso, mas acho que a gente foi só um primeiro passo. Produção de conteúdo. Santos sempre teve produção de conteúdo legendado em inglês e espanhol. Então, vamos lá. Twitter, tem uma conta em espanhol e inglês, que é muito criticada. Então, assim, tem muita coisa para fazer mesmo, né? E também, lógico, que empresas que estejam à altura do Santos. Então, patrocinadores que sejam conhecidos no mundo inteiro como o Santos também. A gente precisa pensar nisso, né? Então, se você tiver na sua camisa uma marca que é conhecida em todos os lugares do mundo, isso também ajuda na internacionalização. Essa marca também vai estar lá fazendo o trabalho dela, seja onde for, dizendo, eu sou parceira do Santos. Ainda mais se ela souber que a marca do Santos é bem cuidada, ela vai ter orgulho, vai falar, eu vou falar que eu sou parceira do Santos, porque esses caras não vão tratar o Santos como se fosse qualquer coisa, né? Vão tratar como se fosse uma coisa realmente importante. Então, acho que vem por aí, mais ou menos, os planos aí de internacionalização do clube. Mas pensando que eu acho que assim, é muito importante internacionalizar o clube, mas a gente não pode tentar dar o passo maior que a perna. Talvez primeiro a gente precise se reestabelecer e fortalecer o clube no Brasil de novo, entendeu? Não pode dar espaço para perder mais torcida. A gente tem que fomentar a torcida. Então a gente tem claramente um público jovem, né? Um público decorrente do Neymar. Então a gente precisa produzir conteúdo para essas pessoas no site, nas redes sociais, e precisa ter um boom aí. Quem sabe que o Caio Jorge, o Marcos Leonardo, o Ângelo ajudem a gente, porque ídolos jovens com certeza ajuda a ter torcedores jovens também.